Bíblia, o Evangelho, as igrejas evangélicas, existem 4 pilares do casamento. 4 pilares. Vocês deviam saber de cor. Primeiro, o casamento, eu vou só citar. O Francisco faz isso muito bem com a Carmen. O casamento é hétero, não é homo, é hétero. O segundo casamento é monogâmico, é uma mulher. Não é? Terceiro é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. Separar isso aí está difícil. O quarto é indissolúvel. 4 pilares. Isso é o bíblico, é o que Deus quer, e a gente tem que falar isso o tempo todo. Quem vai casar, quem é casado. Não é? Então, esses 4 pilares são fundamentais. Aí, quem já se separou, quem já casou de novo, né? não conhecia, não é? Só existe um pecado, eu faço questão de dizer, que é imperdoável para Deus. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. O que é isso? Blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Apostatar, ir embora, abandonar Deus. Isso aí é imperdoável. Então, muita gente, para mim, nunca nasceu de novo, está na igreja, Hebreus capítulo 6, de 4 a 6. Está na igreja, foi limpo, purificado, provou das bênçãos de Deus, da santa inspiração da palavra, do louvor, da gratidão, do amor. Oh, coisa maravilhosa, trouxe a família e tal, mas nunca nasceu de novo. Isso é muito frequente nas igrejas. Aqui tem. Não sei quem é, não estou aqui para apontar ninguém. Então, era isso que eu queria falar, que é o que Francisco e Carmen ensinam, que nós ensinamos e pregamos. Então, fala com o pai, quem já se separou, e o pai vai tratar contigo. Né? Não existe novo casamento, não existe. Isso não existe. O casamento é um só. Muito bem. Nós estamos aqui falando do Apocalipse. Coloque os cintos de segurança. Eu não vou falar das taças, eu estou preparando vocês, mas as taças, ela não vai atingir a igreja. Ela é para o mundo, é para quebrar. Então, temos que falar a verdade. Ninguém está aqui, Deus mandou eu falar a verdade. Eu sempre leio os 3 primeiros versículos do Apocalipse, eu acho lindo os 3 primeiros versículos do Apocalipse. Porque Apocalipse é revelação. Vamos decortinar, abre a cortina. Vamos ver o que está por detrás da cortina. Isso é Apocalipse. Não é? É a revelação. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, capítulo 1, versículo 1, para mostrar aos seus servos, as coisas que brevemente devem acontecer. Esse deve acontecer, vão acontecer. Melhor traduzir dessa maneira. E pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João, seu servo. Verso 2, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Terceiro, verso 3, bem-aventurado, gente, é uma bênção para nós ler o livro do Apocalipse, aprender o Apocalipse. Bem-aventurança, é uma bem-aventurança, é felicidade para você. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Eu gosto muito desses 3 versículos, eu sempre leio esses 3 versículos. Eu preguei no retiro de carnaval, que foi uma bênção. Eu preguei sobre como estudar esse livro do Apocalipse. O tema era o final dos tempos, né? Então, eu preguei sobre isso. Eu notei depois que muita gente não entendeu bem o que eu quis ensinar. Eu quis facilitar a leitura desse livro. E eu disse, bom, quando eu for falar do Apocalipse, que Deus está mandando eu falar, está me incomodando, eu vou botar essa pregação bem no meio, porque já vão entender com muita facilidade. Vocês já vão achar bem simples como se deve estudar esse livro.
Eu cito para vocês, eu gosto muito da literatura, começar das coisas mais simples. O pastor Hernandes Lopes tem um livro, Apocalipse. Muito bom esse livro, muito prático, muito claro, muito didático. E é o livro que eu falo 90%. Eu leio também outros livros que eu tenho bons para complementar alguma coisa, tirar uma dúvida minha, não é? Mas esse livro está muito bom para vocês já lerem bastante. E como esse livro tem que ser estudado? São 7 sessões, 7. Cada sessão, tu vai estudar um assunto, em que sessão está aquele assunto? Por exemplo, tu vai estudar sobre o anticristo, ele está no versículo 12, 13 e 14. É uma sessão, capítulo 12, 13 e 14, já vou falar isso para vocês. Falso profeta, está lá também. O dragão, está lá também. Babilônia, tem uma parte lá e tem uma parte lá no capítulo 17, 18, 19, na 6ª sessão. Então, tu sabendo qual é a sessão que tu vai, não precisa decorar, eu sei decorar, é bom que memorize, mas faça o esquema. E eu mandei até que o meu amigo, o Ed, colocasse isso lá e vocês fotografassem, facilita as coisas. Então, a primeira sessão é a sessão das igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse, que é mensagem para todas as igrejas, para nós, para a Maranata, e para todas as pessoas, porque tem gente que, por exemplo, dá muita ênfase à prostituição, não sexual. Prostituição na Bíblia é muito espiritual, é idolatria. Eu acabei de falar idolatria ao dinheiro, isso é idolatria. A idolatria a santos, a imagens. Então, quando tem mensagem para esse pessoal, não é? Tem mensagem para quem está lá em casa, só não sai de casa com medo desse vírus. Está frio, o cara está frio, porque não é possível que ainda esteja com medo desse vírus, não é? Aos mornos, tem mensagem para todas as épocas, todos os tempos. Quando você quer pregar, quer estudar, quer meditar sobre as igrejas, a nossa vida, os 3 primeiros capítulos tem muita coisa para nós. É os candelabros, né? Candelabro quer dizer, olha a luz para ti, te ilumina. Então, os 3 primeiros capítulos, é a primeira sessão, não é? Vai do capítulo 1 ao capítulo 3, as 7 igrejas. Agora, todas as sessões, são 7 sessões. Então, a primeira sessão é essa, que vocês conhecem já bem. Eu até não vou falar dessa primeira sessão, porque vocês já leem, já meditam há muitos anos sobre as igrejas do Apocalipse. Mas qual é a verdade? Vocês vão ver que em todas elas tem uma verdade central. É a volta de Jesus e o julgamento final. Todas elas falam de maneira paralela, falando a mesma coisa, progressivamente, vai dando uma continuidade, vai acrescentando o que ele quer falar da verdade mais importante: eu volto. Então isso é muito importante para nós que estamos passando por epidemia, que está morrendo gente, saber que ele está voltando, saber que ele vem julgar, que a igreja, que ele é vitorioso e que a igreja é vitoriosa, certo? Então a primeira sessão, ela fala eu vou dar primeiro os capítulos que vocês vão falar. Então a primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo 3, são as 7 igrejas do Apocalipse. A segunda sessão vai do capítulo 4 ao capítulo 7. Você quer ler muita coisa sobre os selos do Apocalipse. Você quer ler muita coisa sobre quem é que toma conta dessa história do mundo todo. Quem é que governa esse mundo? Ele está entronizado, do capítulo 4 e capítulo 5. Capítulo 5, principalmente, ele está sentado no trono. Ele é o dono da história. Ele é o dono da história. Quem é digno de abrir o livro da história do mundo, da história principalmente desses 2000 anos? Ele se levanta, pega do Pai o livro da história desses 2000 anos, só ele é digno de abrir esse livro. Só ele abre os selos do Apocalipse. Só ele abre os selos da tua vida. Selos da história. O que aconteceu com a história universal, o que está acontecendo. Tudo está na mão dele. Ele está
entronizado. Ele reina. Isso é muito importante você saber. Poxa, ele já reina. Ele já reina. Ele não vai reinar quando ele chegar aqui na terra. Quando ele já reina em nós. Ele já compara eu vou na tua casa e vou na casa de um cara lá fora. É diferente, gente. Por que tua casa é diferente? Por que minha casa é diferente da casa do cara do mundo? Porque ele reina na minha casa. Ele já reina aqui na terra entre nós, conosco. É diferente. É bem diferente o povo de Deus do povo do mundo. Aliás, o anticristo tem o maior trunfo do anticristo. Sabe qual é? Não é Satanás, não é ação, é quando nós queremos parecer com o mundo. Ih, rapaz, isso é tremendo. Olha, pode dar vitória para o inimigo na tua casa, na tua vida, na tua saúde. Isso vai complicar a tua vida. Não estou dizendo que quem está doente é por causa... Não estou querendo dizer. A maior vitória de Satanás é a gente se parecer com o mundo. Então, quando as coisas do mundo entram na igreja, pode contar que essa igreja vai fechar. Ah, não pode. Então, por isso que eu dei ênfase aqui aos 4 pilares do casamento. Eu dei ênfase. Ah, porque a lei do homem, isso é a lei do homem lá fora. A lei de Deus não diz isso. A lei de Deus diz outra coisa. Eu sigo a lei de Deus. Então, o capítulo 2 vai, os selos do Apocalipse. Quem quer ler os cavaleiros do Apocalipse? Nós falamos aqui já sobre isso, não é? Muitos selos estão sendo abertos, vai abrir de uma maneira maior nos últimos 7 anos, com certeza, principalmente na grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio. Terceira sessão, vai do capítulo 8 ao capítulo 11. Quem quer estudar sobre as trombetas? Vou dizer uma coisa que o pastor Hernandes diz no livro dele, que eu concordo plenamente. Esse vírus que está aí, quando já houve uma epidemia mundial? Quando? Nunca houve. É localizada. Morreu milhões de pessoas na Europa, na gripe espanhola, morreram. HIV, morreram. Localizado. Mundialmente, isso só pode acontecer quando uma trombeta. O que é trombeta? Alerta. Abre teus olhos. Então, quando os selos se abrem e quando as trombetas se tocam, pode contar que morre um terço. Morre um terço. Se você for ver quantas estão morrendo aí no mundo todo, um terço. É um aviso para o arrependimento. É Deus dizendo assim: olha, gente, abre os olhos que ainda tem tempo. Olha teu pai, olha tua família, olha teus filhos, está em aberto ainda. Não fechou a porta. A arca de Noé, ele construiu 120 anos, estava lá aberto. Mas teve um dia que a arca foi fechada por fora, não teve mais tempo. Não há mais. As taças, quando vierem, não há mais chance para arrependimento. Acabou. Não tem mais chance. Lá no Egito, eu gosto de exemplos bíblicos, vieram, não é, rios são atingidos, mares, atingido a terra, os astros, caíram pedras do céu, não é, os homens foram atingidos. Lá no Egito tem um exemplo, há uma analogia muito parecida com o Apocalipse. Aquelas pragas têm muito a ver com as pragas do Apocalipse. Não é? Mas houve uma época em que não teve mais essas pragas e eles foram parar debaixo do mar. Juízo final, acabou. Veio o aviso. Depois vem o exército do faraó no fundo do mar. Juízo final, acabou. Então, mesma coisa vai acontecer. Quando as taças não atingirão a igreja mais, só o mundo. É juízo de Deus, não há mais arrependimento. Não há mais chance para arrepender. A mente já ficou sem arrependimento. Não tem mais como se arrepender. Os homens desejarão morrer, mas não se arrependem. Então, é muito importante a gente ver que essa sessão, a terceira sessão vai do capítulo 8 ao capítulo 11, são as trombetas. A quarta sessão
A quarta sessão. Então, eu já dei 3 sessões. A primeira sessão, a segunda sessão, a terceira sessão. Essa quarta sessão, ela é intermediária. Ela é uma das mais importantes. Aí vem a quinta, a sexta e a sétima. A quarta sessão vai tratar do anticristo, que o terreno está solto aí para ele, moeda única, nova ordem mundial, o reset. Vocês já leram sobre o reset? Já leram sobre os Illuminates? Já viram o pronunciamento do Dr. Schwab, que é o presidente mundial de Davos, nessas reuniões do G7, os 7 países? Vocês já viram a declaração dele? O reset era para ser feito logo, mas eu dei mais um tempo para o reset. O reset, ninguém vai começar tudo de novo. Tu tem dinheiro, tu não tem mais. Todo mundo vai recomeçar, exceto os Illuminati, os globalistas, que são, isso é palavra deles, gente, que eu escutei, não é? Eu não estou aqui inventando nada. Os globalistas são que 90% do dinheiro do mundo todo está na mão deles. Eles vão bancar 30% da humanidade que não tem, que são pobres. Eles vão bancar. Ele só diz, não mexo no nosso dinheiro, nós bancamos, não tem problema. Não com dinheirinho de bolsa, dinheiro muito superior à Bolsa Família. É uma quantidade boa para bancar. Eles vão bancar, também não tem mais crime, não tem mais assalto, não vai ter mais uma opção de muitas vantagens que ele falou lá, o Dr. Schwab. É bom que vocês escutam, todo ano tem a reunião de Davos, já teve 40 e poucas reuniões, não é? Essa última, ele se pronunciou, e para ele seria agora, já vai, todo mundo vai, reset quer dizer recomeço, reinício. Todo mundo fica no zero e vai reiniciar o seu dinheiro, não é? E os Illuminates, que são os globalistas, os arqui-milionários, vão bancar a humanidade carente, a humanidade pobre, sanando, por conseguinte, toda e qualquer pobreza no mundo todo. Agora, quem vai comandar, por exemplo, uma bolsa de valor que com quebra no Japão te atinge aqui no São Luís, tu sentado aí no banco, tu entra em falência. Quem vai comandar o 5G, que vai ser lançado agora? Quem vai comandar? Nessa reunião houve esse problema, que o chinês diz, eu quero, aí os americanos, não, tu não, inglês tu não, China não, aí o americano diz, nós queremos, não, líder de lá ninguém quer, o inglês, não, líder inglês nunca, não há acordo em quem vai ser esse líder, porque quem vai ser, ele vai aparecer. A Bíblia faz questão de dizer, e ele será de fato revelado, ele está aí, ele vai ser de fato revelado, o homem da iniquidade, o homem sem lei, não, ele é a lei, é uma inteligência superior, é o próprio Lúcifer, que assim como Jesus encarnou, não é? E trouxe a inteligência, Deus tirou do mundo espiritual maligno, eles vêm para roubar, matar e destruir, mas Deus não tirou a inteligência deles, que nós tínhamos antes da queda, nós perdemos, vamos voltar a ter, e eles têm essa inteligência, ele vem aí iluminado, não é? No começo vai ser grandioso, vai comandar esse mundo todo, vai surgir, a gente tem que estar de olho em quem será esse homem, muita gente está querendo ser, você vê que você já sente que muita gente quer ser, ninguém sabe quem é, ele vai ser, a Bíblia fala revelado, já está aí, ele não vai surgir, não, ele vai ser revelado, esse espírito do anticristo tem desde a época do apóstolo, São Paulo, não é? E ele vai surgir, ele vai ser morto, a 2 Tessalonicenses 2:8, pelo sopro de Jesus, nós não podemos com ele, a igreja vai ser altamente perseguida por ele. Vamos continuar aqui
nossa divisão de capítulos. Então, o capítulo 12, 13, 14, quem quer ler sobre a ascensão do quarteto maligno, os 4 malignos, o dragão, capítulo 12, capítulo 13, o anticristo e o falso profeta, capítulo 14, a Babilônia, a meretriz, a grande, está aí. Todo esse poderio é político, econômico e religioso maligno. Uma época se uniram, deu a Idade Média, não é? Aquela perseguição violenta contra a igreja, a Santa Inquisição, etc, etc. Não quero falar muito dessas coisas. E é o quarteto maligno, esses 4, certo? Essa é a 4ª sessão. Quem quiser estudar sobre isso, vai nesses 3 capítulos, vai direto nesses 3 capítulos, lê esses 3 capítulos. Facilita muito, olha, facilitou muito o William Hendricks, foi o grande nome usado por Deus para nos trazer as revelações paralelas e progressivas das 7 sessões, com a sua verdade central, que eu já vou dar ênfase, que é a volta dele, todas elas dão ênfase, e o julgamento final, a condenação final. A 5ª sessão é o capítulo 15 e o capítulo 16. São as taças, é a ira de Deus sobre o mundo que perseguiu a igreja. É a ira de Deus sobre o mundo que vai dar as costas para Jesus, que está aí ridicularizando Jesus. São as taças. Essa eu ainda vou falar. A 6ª sessão é do capítulo 17 ao capítulo 19. Capítulo 17, 18 e 19. É o mesmo quarteto, a queda deles, agora em sentido inverso. Os que seguiram a besta, o falso profeta, o anticristo, e em último lugar o dragão, Lúcifer, o diabo, a antiga serpente. A queda, na 4ª sessão é a ascensão deles, na 6ª sessão é a queda deles. Capítulo 17 ao capítulo 19. Quem quiser ler, principalmente sobre a Babilônia, a grande, a meretriz, esse poderio sujo econômico, comércio sujo e econômico e imundo que existe, não é? Sobre as religiões falsas que existem aí, onde o mundo entrou, a libertinagem entrou, a liberdade entrou, tudo pode, não pode. Nós temos em casamento 4 pilares. Acabou, essa é a nossa ordem. Essa é o que diz a Bíblia, pronto. Depois tu vai tratar com cada caso, aí cada um vai tratar com o seu caso diante do Pai. Se você é crente e é separado, você vai tratar com seu pai individualmente. Peça a oração dos irmãos. Deus, o único pecado imperdoável, eu gosto de chamar a atenção para isso, é se apostatar da igreja, do corpo de Cristo. É muito importante, muita gente vai cair fora quando vier a perseguição do anticristo, violenta que vai vir, contra a mulher e os seus descendentes, que é a igreja, contra o corpo de Cristo. Vem uma perseguição violenta, no final dos últimos 3 anos e meio, mas vem unção poderosa sobre a igreja também, sobre os servos de Deus, os ungidos do Senhor. Então nós temos que estar atentos, sabendo, preparados para essa época que nós estamos vivendo já. Nós já estamos vivendo essa época. Não é? Só se fala em moeda única, só se fala em nova ordem mundial, só se fala em a religião única, que já está preparada. Vocês podem pegar no Google, abram lá, né, em Dubai, já está as igrejas monoteístas, uma em frente à outra. O Papa foi lá agora, teve com eles lá o islâmico, monoteísta, descendente de Abraão, os cristãos
e a islâmica, a cristã, qual é a outra? Hein? Não, lá em Dubai. Quais são as 3 religiões monoteístas? Quais são as 3? Hein? A islâmica, a cristã, qual é a outra? Deu um lapso aqui, me ajude aí. Aos judeus, exatamente, Marcelo, o judaísmo, exatamente. Islâmica, a judaica e a cristã, exatamente. Então, já estão construídas uma em frente à outra, lá em Dubai. Então, essa religião única, descendência direta de Abraão, né, é quem vai ser a religião única no mundo todo, que o anticristo vai aceitar nos 3 primeiros anos. Depois, ele mesmo vai destruir. A Bíblia fala, no livro do Apocalipse, que ele depois ele vai se entronizar. Ele vai aceitar a união das 3. Não é? Depois ele destrói isso aí, e ele vai sentar num trono, vai ser entronizado. Acreditamos que eles vão construir o novo templo de Salomão, ali do lado da mesquita. Hoje tem uma mesquita lá de Al-Aqsa, lá na Pedra do Domo. O que está acontecendo, gente? Veja como é importante a gente se reciclar nesse final dos tempos. Israel sempre foi a terra que emana leite e mel. Mas tem uma profecia lá em Isaías que o povo de Deus ia pisar em óleo. Petróleo em Israel. Petróleo em Israel. É o grande poço de Leviatã, mais ou menos é esse o nome, gente. Me perdoe assim, Leviatã, é um nome assim meio diferente. Então, o que está acontecendo? A Jordânia, que tem um controle total daquela região da Pedra do Domo, que é inimiga de Israel, descendente de Ló e das filhas de Ló, engraçado, é inimiga de Israel. Ela tem um controle total daquela região, ela precisa desse petróleo, ela precisa de exportação, ela está chegando para perto de Israel. Esse acordo de Israel com a Jordânia pode ser, eles é que vão permitir ou não a construção do templo de Salomão, um antigo templo, há 2000 anos, não ficará pedra sobre pedra, não é? Há quem defenda teologicamente que será reconstruído esse templo. Que o anticristo vai sentar no trono, seria nesse trono, no lugar santo, santíssimo. Então, é interessante saber que a França se chegou para perto de Israel, a Alemanha chegou para perto de Israel, por causa do petróleo, gente. É a bacia de petrolífera. Vão para o Google e pesquisem. Pronto. É impressionante, a maior parte é de Israel. Cumprindo-se uma profecia lá de Isaías, que Israel iria pisar em óleo. Como a Bíblia é fantástica, gente, para a gente acompanhar. Então, a sexta sessão do capítulo 17 ao capítulo 19, não é o quarteto, a queda desse quarteto. E a última sessão, que é sobre o juízo final, o julgamento final do dragão, o novo céu, a nova terra, e a condenação total daqueles que forem marcados pela marca da besta. O que eu tenho a dizer sobre a marca da besta? O que eu tenho a dizer sobre a marca da besta é que Deus determinou, lá em Deuteronômio, você lê isso aí, não é que o Israel iria colocar suas leis na mão, as leis de Deus, e na fronte. Até hoje você vê que por trás do turbante eles botam simbolizando as leis de Deus na fronte. Tanto é que eles ficam assim no muro de lamentação. Aquelas leis estão na mão e estão na fronte. É a marca de Deus lá no livro, não é, em Números, em Deuteronômio, você encontra isso aí. Então, o anticristo, como ele copia Deus em tudo, não é?
ele vai usar também na fronte e vai usar na mão direita a marca do anticristo, não é? A marca do anticristo. O que a gente sabe, o que a gente tem visto, o que a gente tem lido, uma coisa que me impressionou, o que me impressionou? São os nanomicros que estão sendo usados em macacos, e eles é o homem o que uniu a humanidade com a máquina. Esses micros que são implantados, não é no cérebro, é acima da meninge, no envoltório do cérebro. Ele é implantado no macaco, já foi aprovado, vai ser implantado no homem, na mão já está sendo implantado, em Dubai é na unha, em cima da unha eles colocam uma película que passa em tudo que é lugar, paga todas as contas, tá, lá em Dubai. E no macaco, eles jogam esses jogos com as crianças, gente. Eles jogam com as crianças e ganham os macacos. A inteligência é a inteligência chamada, bota no Google, inteligência artificial. Veja o que tu vai aprender. Inteligência artificial. Então, são os micros, né? Microchip, ou nanochip, pequenininho, que vai implantar no homem. Ali revela doença, enfermidade, exames laboratoriais, perfeito, tudo para ti, paga tuas contas, tudo está arquivado ali, todos os teus documentos são arquivados ali, e a inteligência é a superior ao que tu tem hoje em dia. Então, isso aí já é uma coisa, que Daniel fala, capítulo 12, é o avanço da ciência, e a ciência se multiplicará. Então, a gente tem aí esses elementos aí que nos facilitam a gente saber que as coisas estão bem perto, estão muito próximas, né, de acontecer, e o anticristo está surgindo. Eu estou de olho, né, e a gente precisa acompanhar. E no capítulo 1, na primeira sessão, a coisa marcante da primeira sessão, eu vou ler só as coisas marcantes, vocês vão assinalando na Bíblia de vocês. O que é marcante? Já na primeira sessão, que está falando das igrejas do Apocalipse, olha o que diz aqui, verso 7. Eis que vem com as nuvens, ele já está falando da volta dele. Todas as sessões vão falar da volta dele. E todo olho verá. Não tem esse de arrebatamento oculto, gente. Não tem. Isso aí é uma coisa dos últimos 100 anos. Cuidado com as coisas dos últimos 100 anos, hein? Cuidado. Todo olho verá, até os que já traspassaram, porque a Bíblia é muito clara, os mortos ressuscitarão primeiro. Logo em seguida a quê? A ressurreição dos mortos. 1 Coríntios capítulo 15. Logo seremos arrebatados na volta dele, na vinda dele, após a grande tribulação, após a igreja demonstrar a sua luta contra o anticristo. Como que ela demonstra? Está muito claro, Apocalipse 12, 11. Apocalipse 12, 11 está claríssimo. Apocalipse capítulo 12 está claríssimo, nós passando pela grande tribulação. É o testemunho que nós vamos dar do sangue de Jesus e da palavra. Nós vamos dar esse testemunho diante da morte. Não temeremos a morte. Está escrito, lê aí Apocalipse 12, 11. Lê Apocalipse 7, 14. Quem são esses que estão chegando aqui no céu? O ancião pergunta. Senhor, tu sabes quem são que estão chegando. São aqueles que deram a vida lá na grande tribulação. Na grande tribulação, leia na tua Bíblia. Quem são esses que estão chegando agora no céu? Apocalipse 7, 13 e 14. Então, a primeira sessão já está falando a verdade central. Todo olho verá. Até o mesmo que traspassaram, todas as tribos da terra, todos os países, as nações, se lamentarão sobre ele, porque não deram crédito à verdade, preferiram o anticristo, preferiram a mentira, preferiram o dinheiro, preferiram as vantagens. Essa que é a verdade. Já isso vai se esclarecendo, cada sessão vai esclarecer mais, mas na primeira sessão já está falando da volta dele. Na segunda sessão,
Então, a primeira sessão paralela, que se chama essa, e elas são progressivas. Na segunda sessão, está falando dos selos do Apocalipse. Só ele foi digno de abrir aquele livro. Só ele está entronizado lá no céu. Só ele pode abrir a história do universo. Então, você vê que a tua vitória é garantida, está na mão dele. Isso para a igreja primitiva foi ela passando por uma tribulação violenta, foi um grande alento para eles, saberem que ele está entronizado, saberem que a vitória é garantia certa, sabendo que se tu morrer aqui, tu está no céu na hora, em questão de segundos. O anticristo tira a tua vida e ele é derrotado porque tu vai para o céu e ele está condenado. Na tua morte, tu é vitorioso. Isso é que é importante, gente, que a igreja primitiva pegou isso aí. Gente, quando ele me mata, que ele pensa que ele sabe que eu estou derrotado, eu estou no céu já com Jesus. A vitória é certa. Ele me mata e eu venci. Eu vou para a glória eterna com o Pai. E ele é condenado. Então, é muito interessante a igreja saber disso. Para os últimos tempos, olha, gente, segundo a igreja presbiteriana nos Estados Unidos, aqui na Flórida, tem um pastor, James Kennedy, ele diz que são aproximadamente 30 milhões de mártires que já estão mortos, estão lá no céu. Mortos não, estão altamente vivos com Jesus. 30 milhões, gente, é quase que uma população de um país. Nesses 2000 anos. Isso vai quase que dobrar, viu? Então, a igreja no mundo todo, muitos mártires vai acontecer. Vai ser martirizada. Aliás, a palavra testemunha, vocês são minha testemunha, a palavra testemunha significa mártir. Então, eu fui chamado para ser testemunha de Jesus, para ser mártir. Eu fui chamado para padecer por Cristo. Você foi chamado para ser mártir. Ah, mas eu não estou preparado. Nem eu tampouco. Na hora vem o preparo. Deus não dá unção na véspera. Ele dá unção na hora. Então, preste atenção para esse detalhe. Você que pensa aí que eu não tenho condições eu também digo a mesma coisa, meu irmão. Dá meu pescocinho aqui, né? Na hora tu vai dar, sabendo que a unção poderosa de Deus na tua vida está tremenda. E tu está testemunhando Jesus, tu está testemunhando o sangue do Cordeiro. E que tu vai estar já com Ele na glória eterna. Então é muito importante nós sabermos disso. Agora, o que diz a segunda sessão? O que é relevante na segunda sessão? É isso que vocês têm que anotar na Bíblia de vocês. Apocalipse 6:12. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro como saco de silício. A lua tornou-se como sangue. Igual Jesus descreve em Mateus 24. Em Mateus 24 ele descreve tudo isso. Em Lucas 17, em Marcos capítulo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra. Você vê, os astros são atingidos, o mar é atingido, nos selos, tanto nos selos como nas trombetas, como também lá no Egito como também as taças, o mar, os rios, a terra, os astros e os homens serão atingidos. Esses são os selos, as trombetas, só que nos selos e nas trombetas, 1/3 só é atingido. É um aviso que Deus está dando. Quando chega nas taças, não tem mais arrependimento, não tem mais chance, não tem, quem não está convertido, não tem mais misericórdia. É o que Deus fez com a arca de Noé. Aquilo que não tem mais, vou comprar óleo, como as nécias foram comprar, quando chegaram, não puderam mais entrar, não tem mais oportunidade, acabou. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, os poderosos, os escravos, os livres, se esconderam nas cavernas e nas rochas e nas montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá? É a volta de Jesus,
é a descrição em capítulo 6, leio devagar em casa, 12 ao 17, da volta de Jesus. De Mateus 24, 31, 30, 31, 29, a volta de Cristo. O retorno à terra, todo olho verá, o planeta vai estremecer, toda a terra vai... Gente, tem gente que pensa, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, toda vez que existe tsunami, você pensa que a natureza ela é independente? Você pensa que os vulcões são independentes? Você pensa que os terremotos acontecem porque a natureza, tudo tem a permissividade de Jesus, de Deus, aconteceu ou não. Nada na natureza, nada no universo existe sem um controle de Jesus, sem um controle de Deus. E eles aparecem, acontecem essas calamidades para o bem da humanidade, como um aviso. E isso vai acontecer numa intensidade muito maior nos últimos 7 anos. Então, Mateus 24, 29 fala a mesma coisa que Apocalipse capítulo 6. A terceira sessão paralela e progressiva fala das trombetas. Então, trombeta também tem juízo e tem misericórdia. Está aberto, a porta do céu está aberta. É época de arrependimento. É época da igreja se compadecer dos seus familiares, dos seus amigos, da sua família. Agora, o que fala de relevante na terceira trombeta? Risque na Bíblia de vocês. Apocalipse 11, 15 a 18. Eu vou ler apenas o versículo 18. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. O julgamento significa que ele já voltou. Significa que ele já voltou, gente. Isso está lá em Apocalipse 11, 15, 16, 17. Eu estou lendo o 18. E o tempo de dar o galardão aos profetas. Galardão o que é? O nosso prêmio. É a volta dele, já está galardoando a gente. Ele já voltou. É uma descrição da volta, do retorno dele, já mostrando os galardões do julgamento aqui na terra, da nossa avaliação nos tempos finais. Toda a sessão fala da volta, do retorno, do julgamento, do juízo final. Todas as sessões. A relevância é essa. Teus servos, aos santos e aos que te temem, e o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruir olha, isso aqui é muito forte, gente. E é hora também do tempo de tu destruir os que destroem a terra. Gente, algum dia, alguma época, olha só, já houve, o homem já podia destruir a terra? Isso acontece de 30 anos para cá. Quando o homem pode destruir a terra? Hoje ele pode, é só apertar no botão. Lá vem bomba atômica para tudo que é lado. É só apertar um botão. Depois de 1970 anos, que ele entrou a época que o homem pode destruir o planeta em qualquer época, qualquer momento. Então, isso é muito da volta de Jesus, gente. É época em que o homem pode destruir o planeta. Isso não podia 30 anos, 40 anos atrás. A bomba atômica tem quantos anos? Hiroshima, né? 50 anos, um pouco mais. Não é? Pelo menos localizada. Mas hoje em dia, de maneira universal, destruição do planeta, hoje é possível. Então, isso é muito apocalíptico. Agora, Apocalipse 11, 18, fala do julgamento dos vivos e dos mortos. Apocalipse 11, 18, que eu li para vocês. E quando isso se dará? Na segunda vinda de Jesus, no tribunal de Cristo, onde os galardões vão aparecer, onde você será avaliado, não é? Isso está lá também em Mateus capítulo 25. Mesma coisa está em Mateus capítulo 25, do verso 36 ao 46. Nós não temos tempo, vocês vão ler devagar, com calma. Eu mandei colocar-se ali. Quarta sessão paralela
é que eu falei para vocês, é a ascensão do quarteto do mal. Quarteto do mal, não é? O anticristo, o falso profeta, não é? O dragão e a Babilônia, a meretriz, a cidade. O Senhor tem a cidade dele, a Nova Jerusalém. O Satanás tem a Babilônia, não é? Jesus tem os seus servos, a noiva. Satanás tem os marcados pela marca da besta, os seguidores, as falsas religiões. As falsas religiões. Jesus tem, ele tem também. Então é muito importante a gente entender essas coisas todas. E muito importante vocês anotarem Apocalipse 12, 11, que pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, tu vai na hora declarar para o anticristo. Quando ele disser, nega Jesus, tu vai dizer, não, eu vou dar o testemunho do sangue de Jesus derramado para me salvar e da palavra de salvação na cruz do Calvário pela minha vida. E ele tira a tua vida e ele está condenado e tu vai para o céu. Isso vai acontecer demais na grande tribulação, nos 3 últimos anos e meio. Então, na quarta sessão, qual é a verdade central? Está em Apocalipse 14. Você depois pode ler com calma, 14 a 20. E olhei e eis uma nuvem branca. Isso Jesus fala, inclusive, na passagem da parábola do semeador. E ele veio para recolher, separar o joio do trigo, queimar o joio, separar o trigo. Não é? Está escrito aqui em Apocalipse 14. ênfase à volta dele, o julgamento final. Todo ele fala disso. Isso é importante você saber. Olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. Não é? Vamos pular para o verso 17. Saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice. Saiu do altar outro anjo que tinha o poder sobre o fogo. Clamou com grande voz ao que tinha a foice, dizendo: lança a tua foice e vidima, colhe os cachos da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e atirou-a no lagar da ira de Deus. É a ira de Deus, é a vingança contra o que fizeram com o filho que deu a vida para salvar e deram as costas para o Filho do Homem. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu o sangue do lagar até aos freios do cavalo, pelo espaço de 1.600 estádios. Então, essa ceifa é a segunda vinda de Cristo. Que está lá em Mateus 24, 31. Mateus 24, 31 também fala disso. Jesus falando: eis que enviará os seus anjos com o clamor de trombeta, os quais já juntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Jesus está falando isso lá em Mateus 24, 31 também. E ele fala na parábola do semeador, Mateus 13, 39. Vocês podem ler e comparar, que é a mesma descrição da volta de Jesus. Então, gente, vamos agora para a quinta sessão. A quinta sessão, não é? Sobre as taças. O juízo de Deus é sem misericórdia aqui. Não vai ter misericórdia mais. É sem dó. Não tem mais chance de arrependimento. Já é sem esperança para o povo que também não quer se arrepender. A porta está fechada. Assim como as 10 virgens, o noivo chegou, somente as prudentes puderam entrar. Como também eu já falei na arca de Noé, ela foi fechada por fora, só 8 entraram na arca de Noé. Agora, qual é a ênfase dessa sessão? Está lá em Apocalipse 16, 20. Toda a ilha fugiu, é a volta dele, é o estremecimento da natureza, ao retorno do Filho de Deus à face da terra. Os montes não se acharam,
E sobre os montes caiu do céu uma grande saraiva de pedra de peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus. Os homens, veja só como os homens estão nessa época, blasfemando de Deus. Não há arrependimento, por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Então todas as ilhas fugiram na volta de Jesus. É a natureza perplexa pela glória de Cristo. Olha, isso também é muito metafórico, né? Essas descrições, já falei para vocês, que isso é muita metáfora. Tem muita coisa aqui descrita de uma maneira metafórica. Então a gente também precisa entender como interpretar, mas vai acontecer fenômenos meteoros, fenômenos nos astros, nos planetas, na Terra, coisas assim impressionantes vão acontecer nesse grande dia da ira de Deus sobre o mundo iníquo, o mundo que não aceita Jesus Cristo. Então, Apocalipse, essa sessão, não é? Vi os mortos, os grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, verso 12, né? Abriram-se outros livros, que é o da vida. Os mortos foram julgados, olha o julgamento, pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. Foram julgados cada um segundo suas obras. Julgamento segundo suas obras é condenação eterna. É a condenação eterna. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago do fogo. Qual é a condição da salvação? Teu nome está escrito no livro da vida, gente. Teu nome está escrito no livro da vida. Não é pertencer a essa religião, não é pertencer a essa igreja, não é pertencer a... é o ser nova criatura. É o que Jesus disse para Nicodemo. Nicodemo, não adianta esse teu papo para cima de mim, que eu sou isso, que eu sou, ninguém pode fazer o que eu faço, só eu posso fazer o que eu faço. Isso não adianta nada para ti não, Nicodemo. Se tu não nascer de novo, tu não entra no meu reino. Pronto. Ali Jesus foi claro com Nicodemos. E ele nasceu de novo. Não adianta tu dizer que ninguém pode fazer, só Deus podia autorizar fazer o que eu faço. Não adianta esse papo para mim. Se tu não nascer de novo, tu não entra no reino de Deus. E o novo nascimento é a base do teu nome estar escrito no livro da vida. Nós temos que ser bem claro com relação a esses ensinamentos. Porque tem gente que ainda hoje nunca entregou verdadeiramente sua vida para Jesus. Está aqui porque quer benefícios. Está cheio de gente nas igrejas cristãs atrás de coisas materiais. Precisa a gente falar essa verdade. E tem chance ainda. A misericórdia de Deus ainda está aberta, a porta está escancarada. Precisa você largar de querer uma vida cristã egocêntrica. Quero tirar proveito para mim e para minha família. Isso não dá salvação. É importante saber dessas coisas. A sexta sessão paralela vai do capítulo 17 ao 19. É a queda da Babilônia, a queda do anticristo, do falso profeta, a queda do dragão. Está lá. Mas o que é relevante? Novamente eu chamo a atenção, a volta de Cristo, os dizeres da volta dele, o julgamento final. Sempre, gente, sempre a vitória dele, a vitória da igreja, o julgamento final, a condenação eterna dos ímpios, a ira de Deus sobre os ímpios, a vingança dos mártires que estão lá clamando por vingança, os que estão sendo martirizados pelo testemunho de Jesus, a vingança de Deus, é isso que é. Então Apocalipse 19, 11, viu o céu aberto, um cavalo branco aqui em capítulo 19, aqui ninguém tem dúvida, é Jesus. O que está sentado sobre a chama, chama-se fiel e verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Aqui é que ele vai acabar com o anticristo com a sua boca,
com a palavra que sai da sua boca, a palavra do Espírito, não é? O sopro, Paulo chama, é o sopro de Jesus. Não é você que vai acabar com ele, não. Nós não podemos com ele. É Jesus. Essa luta é de Jesus. Verso 12: e os seus olhos eram como chama de fogo, sua cabeça havia muitos diadema, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue. As vestes de Jesus estão salpicadas de sangue. Olha só a importância do sangue de Jesus. O meu testemunho é o sangue de Jesus e a palavra de Deus. E o nome pela qual se chama é a palavra de Deus. Está aqui no verso 13. Verso 14, 19 e 14. Seguiam-no os exércitos do céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino e branco e puro. Linho fino, branco e puro, são os crentes, é roupa nossa, são os que estão já no céu. Jesus tem a igreja militante, é que está aqui na terra ainda, e a que está no céu, com ele. Os que estão no céu, Zé Carlos, está lá com ele. Nossos pais, acreditamos, depende da gente falar. Jesus deu a chave do céu, para nós pregarmos, dar exemplo, nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está tudo aberto, gente. Está tudo para nós. É preço? Sim, é preço. É preço mesmo. Não estou dizendo que não é. É muito preço. Verso 15. E da sua boca saiu uma aguda espada, da boca de Jesus, ele vindo, para ferir com ela as nações. Olha só. A vingança de Deus, a ira de Deus quando vem, sai de perto, gente. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. É a ira do Pai que Jesus vem vingar, porque deram as costas para Deus. Todas as oportunidades são dadas, todas. É a ira de Deus. Verso 16: e o manto na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então essa é a sexta, não é? A sétima paralela progressiva vai do capítulo 20 ao 22. É a descrição da volta de Jesus, os salvos, os que estão reinando com ele, estão vindo do céu com ele, a volta dele, o juízo final, a condenação dos que marcaram o seu nome com a marca da besta, a jogar no inferno para todo e sempre o dragão, o falso profeta e o anticristo, não é? E o julgamento final. E o que é relevante? Apocalipse capítulo 20, vi um grande trono branco, julgamento, condenação. O trono branco é condenação de quem vai ser julgado pelas suas obras. Pelas obras ninguém é salvo, somos salvos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue derramado. Eu não sou digno de chegar diante do Pai, a não ser pelo sangue de Jesus, que Ele deu por mim, para me justificar, para me restaurar, para me regenerar, para abrir o céu para mim, Ele, para me glorificar, para me predestinar e glorificar. Mesma coisa com vocês. Esse é o caminho da salvação. É o caminho da não é restaurado, vai para o céu? Não vai. O Espírito Santo, cadê a obra do Espírito Santo na vida daquele cara? Qual é a obra do Espírito Santo na tua vida, rapaz? É a hora de tu acordares. Não ouve, não vai para o céu. Não está restaurado, não vai ser glorificado. Isso eu garanto. Então, Apocalipse 20, verso 12, os mortos estavam diante de Deus, os livros vão se abrir, eles não estão inscritos no livro da vida, vão ser condenados pelas suas obras, não é? Verso 13, o mar deu seus mortos, o inferno vai dar seus mortos. O inferno é o Hades, aqui ainda não é o lago do fogo, que é o lugar que eles vão ser jogados. E foram julgados pelas suas obras. A morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Agora que vai ser aberto o lago do fogo, onde vai ser jogado os ímpios, aqueles que vão ser marcados pela marca do anticristo, vai ser lançado o falso profeta, vai ser lançada a Babilônia grande, vai ser lançada
Onde está, ó morte? Onde está o teu galardão? A morte vai ser lançada no lago do fogo. Acabou morte, acabou sofrimento. Vai ser tudo lançado no lago do fogo, junto com o dragão e com seus seguidores. Então, que Deus possa abrir o coração de vocês, gente, para essa realidade e anunciarem a palavra de Deus lá fora. Nós vamos ficar em pé. Eu demorei um pouco, me pediram para eu demorar um pouco, até por causa e os próximos domingos, Rafael, Francisco, para demorar um pouquinho mais por causa do trabalho que estão fazendo lá embaixo com as crianças. Então eu estou aqui sabendo que eu não estou descumprindo ordem, eu estou aqui realmente a pedido do grupo lá das crianças, não é? Que para demorar um pouco, tanto é que fizeram um número especial aqui. Vamos botar a mão no coração, vamos orar para Deus nos abençoar. Pai, muito obrigado pela palavra que está escrita no livro da vida, por essas bem-aventuranças, por essa garantia de uma igreja vitoriosa, de que eu sou vitorioso, eu que sigo o Cordeiro de Deus, eu que tenho meu livro escrito no livro da vida, eu que estou regenerado, restaurado, embora ainda pecador, mas eu confesso meus pecados todo dia, e o sangue de Jesus limpa e purifica todo o pecado. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, esteja agora, para sempre, conosco. Digam amém.